pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. E bem, o mercado opera com um viés levemente positivo agora pela manhã, com dados de inflação da China e mais uma vez aguardando pelas falas do presidente do Banco Central americano que participa de eventos na agenda de hoje. Lá na Ásia, hoje a sessão ficou mais positiva, apesar da cautela que ainda predomina no mercado imobiliário chinês. E ainda falando de China, tanto a inflação ao consumidor quanto a inflação ao produtor vieram com queda, sinalizando também queda na atividade econômica, o que, por outro lado, acaba abrindo mais espaço para novas medidas de estímulos pelo governo chinês. Na Europa, hoje, a temporada de resultados segue no foco dos investidores, que também devem acompanhar as falas do economista-chefe do Banco Central Europeu e do Banco Central da Inglaterra, que podem acabar dando mais informações sobre a política de juros da região. Lá nos Estados Unidos, ontem a sessão ficou relativamente estável. Lá ontem o Dow Jones caiu 0,12, S&P subiu 0,10 e o Nasdaq fechou com alta de 0,08%. Ontem, vários diretores do Banco Central dos Estados Unidos falaram, incluindo o presidente do banco, Jerome Powell, mas eles não deram grandes detalhes sobre as políticas de juros e as expectativas para as próximas decisões. Na temporada de resultados americana, 81% das empresas do S&P já reportaram seus balanços do terceiro trimestre, com 82% dessas empresas superando o consenso de lucro por ação, o que supera a média dos últimos 5 anos. Na agenda de hoje, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos vai participar de outro evento em que ele pode falar um pouco mais sobre os próximos movimentos de juros lá nos Estados Unidos e também vai sair o relatório de pedidos de seguro-desemprego semanal na agenda americana. Vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro subindo 0,06, Eurostoxx 600 subindo 0,48 e o FTSE de Londres subindo 0,04%. No Japão, o Nikkei fechou com alta de 1,59 e na China, o Xangai Composite com leve alta de 0,03%. DXY, dólar index cravado no 0 a 0, juros de 10 anos do mercado americano subindo 0,62% agora, cotado a 4,55% anualizado. O petróleo subindo nessa manhã, o petróleo Brent está subindo 0,83% agora, cotado a 80 dólares e 20 centavos o barril, petróleo que volta a operar em alta depois de acumular uma queda forte nos últimos dias, mesmo com a deflação lá na China e também com os estoques dos Estados Unidos que vieram acima do esperado. Minério de ferro também teve alta na sessão chinesa nessa madrugada. Lá em Dalian, hoje o minério subiu 1,8% e fechou cotado aos 128 dólares e 90 centavos a tonelada. Por aqui ontem o Ibovespa teve a primeira queda depois de 5 sessões de alta, com ontem o índice fechando com uma leve queda de 0,08%, fechando nos 119.176 pontos. O dólar ontem teve alta de 0,66% aqui e terminou cotado aos R$ 4,90. A curva de juros ontem teve mais um dia de queda, o que ajudou bastante os papéis mais sensíveis e mais ligados ao setor doméstico. Outra informação importante, o fluxo estrangeiro para esse mês está positivo em 2,4 bilhões de reais, isso depois de fechar negativo mês passado em 2,9 bilhões de reais. Bom, quem acabou pesando, melhor dizendo, no índice ontem foi a Petrobras, que caiu mais de 2%, também acompanhando a queda do petróleo no mercado global. Já quem caiu mais foi a Dexco, que ontem despencou aqui 12%, refletindo o balanço da companhia que veio com números piores do que o esperado. Do lado positivo, destaque para alta de mais de 7% para as ações da Ultrapar, depois que saiu o balanço da empresa que veio com resultado acima do esperado. Um outro destaque positivo foi a TOTVS, que ontem fechou com uma alta de mais de 5%, também na esteira do balanço do terceiro trimestre, que também superou o consenso. Na parte política, ontem o Senado aprovou em primeiro turno o texto base da reforma tributária sobre o consumo e como a OPEC sofreu algumas mudanças no Senado, o texto vai ter que voltar para a Câmara para mais uma votação. Para fechar, a agenda aqui hoje vai estar mais fraca, o mercado local deve acabar seguindo o movimento do mercado internacional e também acompanhar a nossa temporada de resultados, que segue a todo vapor. Hoje a agenda está bem cheia de temporada de resultados, melhor dizendo. Para o final do dia hoje, Petrobras e Bradesco são os destaques aí de publicação para esse terceiro trimestre. As publicações dos dois vão acontecer depois do fechamento do mercado. Bom, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.